Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal Edmilson Molina aqui no YouTube para mais uma atividade do Desafio de Percursos do blog atividadescras.blogspot.com.br. A atividade de hoje faz parte ainda do processo de autoconhecimento e autoestima do percurso Trabalhando a Agressividade, que é o nosso primeiro percurso do desafio. Essa atividade, influências, né, ela vai trazer uma série de questões bastante sensíveis e muito profundas, que precisam ser levadas em consideração com muita atenção, porque elas podem trazer indícios de violação de direitos, indícios de situações de negligência. Então, são questões que precisam ter muita atenção. É um trabalho que pode ser feito com muita calma, não tem pressa, embora a gente tenha aí essa vibe do desafio, né, de colar as figurinhas, de fazer as atividades. O foco realmente não é esse, né? Então eu preciso lembrar todo mundo que o nosso foco são as pessoas e o que as pessoas estão vivendo, né, na realidade em que elas estão vivendo. E para isso a gente precisa ter um olhar muito atento, muita sensibilidade e muita paciência. A ideia dessa atividade é aprofundar algumas questões e trazer à tona a realidade que os nossos usuários estão vivendo lá no ambiente onde eles convivem com a família, com o território ou na escola, que estejam influenciando a maneira como eles se comportam, tanto dentro do serviço, como a maneira como eles encaram a vida deles no dia a dia, no cotidiano em geral. Então, agora a gente vai lá para o meu computador, que eu quero explicar direitinho para vocês como que a gente vai fazer tudo isso. Ok, pessoal, estamos aqui então na tela do meu computador agora e hoje nós vamos entrar no blog por meio do álbum de recortes de figurinhas, selos e troféus. Cheguei aqui, né, percurso de fevereiro, trabalhando a agressividade. Qual que é a atividade de hoje? A última atividade foi essa aqui, que era a autoestima. Então a atividade de hoje é influências. Cliquei aqui, ele vai pedir a opção e já vai abrir diretamente no blog já a atividade influências. Aqui, como sempre, né, tem a metodologia escrita e objetiva, analisar a influência que recebeu na vida, no modo de ver a realidade, de se relacionar com os outros. Então, é um trabalho de reconhecimento de quem foram as pessoas, quais foram as situações que influenciaram quem eu sou hoje. Então, se eu sou criança, quem eu sou hoje, se eu sou adolescente, quem eu sou hoje, se eu sou um jovem, quem eu sou hoje, mas sempre avaliando o que se passou no contexto da história individual de cada um. Ok, estamos aqui agora na animação que eu preparei para mostrar para vocês. No percurso Trabalhando a Agressividade, a gente vai trabalhar a infância e a adolescência, porque é um percurso que vai até os 15, no máximo 17 anos. É uma atividade que implica numa sensibilidade muito grande do orientador social, porque ela vai trazer, vai suscitar situações de vida que a gente sabe que às vezes não são muito simples e muito tranquilas na vida dos nossos usuários do CRAS, do Serviço de Convivência e das OSCs, que atendem aí o público do SUAS, que é o público mais vulnerável e mais suscetível a ter situações complicadas dentro de casa, na família, no território, na vizinhança. Mas a ideia é realmente resgatar essas situações, identificar essas vulnerabilidades para poder, em cima disso, fazer um trabalho mais individualizado e um trabalho mais focado na superação das vulnerabilidades e das dificuldades que cada um apresentar durante a atividade. Aqui então eu tenho o quadro que pergunta: que fatos influenciaram a minha vida quanto a? Então nessa coluna eu tenho as idades e nessa coluna as situações em que houve mudanças na maneira como eu me via, como eu via as minhas situações e a minha realidade, né, o meu dia a dia. Se você estiver trabalhando com adolescentes, você pode fazer as duas, a infância e a adolescência, num dia só. Não tem problema, eles são bem ágeis, eles conseguem sintetizar isso sem problema. Com a infância, a gente já faz uma outra divisão. Se você estiver trabalhando de 6 a 8 anos, você vai trabalhar uma questão por dia. Então, um dia você trabalha a afetividade, no outro dia o relacionamento com os outros, no outro dia como eles encaram a realidade deles.
no outro dia as pessoas em quem eles se espelham, e no outro dia as grandes viradas, que na infância não vão ser muitas, né? Então é só alguma coisa ou outra que aconteceu na vida deles, em que eles vão considerar que tenha sido uma virada, uma mudança, alguma coisa que rompeu com o que vinha e mudou para alguma outra coisa. Então você vai questionar que fatos influenciaram a minha vida quanto à afetividade na infância. Então eu estou trabalhando lá com 6 a 8 anos ou com 8 a 12 anos. Então eles vão lembrar algum fato durante a vida deles que influenciou a afetividade, como eles se sentem, como eles se ligam às outras pessoas. É bem sutil, é bem profundo, então deve ser feito com calma, deve ser feito com tranquilidade, né? Deve deixar que eles pensem, reflita, fale, ouça muito o que eles têm a dizer. O importante não é nem o que se escreve na atividade, mas o que se levanta a partir do questionamento. Essa é que é a nossa grande tarefa enquanto orientador social ou técnico de referência, na maneira como nós vamos identificar as situações de vulnerabilidade que eles vivem, o que está impactando a maneira como eles enxergam e se relacionam com o mundo, que podem estar não contribuindo com a inclusão, com a sociabilidade, né, com as perspectivas de acesso aos direitos socioexistenciais ou aos direitos fundamentais, que é parte integrante do nosso trabalho, diante dos objetivos do SUAS, o Sistema Único de Assistência Social. Então vamos lá. A primeira questão é que fatos influenciaram a minha vida quanto à minha afetividade. Que eu coloquei uma situação bem peculiar, né, que uma criança poderia ter respondido, em que ele foi morar com o pai. Não tinha muito contato com o pai, e de repente ele lá com seus 8 anos, e ele identificou que ele passou a se relacionar melhor com o pai dele, que ele passou a ter um amor maior pelo pai, que ele foi conhecendo, foi se identificando e foi tornando isso positivo. Lembre que pode acontecer o contrário também, né? Isso também pode ser uma resposta negativa. Mas que marcou, né? Que fatos influenciaram a minha vida quanto ao relacionamento com os outros. Então, briga com o meu irmão, né? Eu coloco assim porque é a maneira como eles respondem. Então, briga com o meu irmão. Então, você vai questionar, mas como que é? Que isso afetou? Como que isso interferiu na sua maneira de se relacionar com os outros? Assim, meu irmão bate muito em mim, meu irmão mais velho briga muito comigo, então eu também agora sou bem briguento, aprendi a me defender, e se falar grosso comigo, eu falo grosso também. Então, aí vai aparecer até as questões de agressividade mesmo, que é o percurso que a gente está trabalhando, em que a gente também vai identificar aí situações vulneráveis, né, de agressividade dentro do âmbito familiar, que essa agressividade vem para dentro do serviço de convivência também. Então, você pode aí destacar uma situação em que você vá entrar em contato com o técnico de referência que está em contato com essa família dentro de uma oficina lá na oficina de família do pai, e fazer um resgate, um trabalho dessas relações que essa criança tem com o irmão. Um caso bem peculiar. Então é o que eu sempre digo, né? As atividades aqui do blog, elas sempre são pensadas para que você identifique situações de vulnerabilidade. O objetivo não é só responder as perguntas e concluir a atividade, né? Para nós, enquanto profissionais, né, de orientação social, profissionais do SUAS, nós precisamos ter em mente que essas atividades elas servem para despertar e abrir o diálogo acerca de situações do cotidiano. Vamos lá para a próxima. Como eu encaro a realidade? Então, uma criança encarar a realidade da fantasia para uma criança de 6 a 8 anos ainda é uma coisa bastante difusa, né? Para acima dos 8 anos, dependendo da realidade que eles vivem, a realidade já é mais pesada e mais incisiva na maneira como eles veem o mundo, em questões de sobrevivência, em questões de fome, em questões de negligência, né, em questões de coisas que realmente fazem com que as crianças amadureçam mais cedo. E os nossos grupos de crianças dentro do serviço de convivência, que são referenciados no CRAS, que as famílias recebem Bolsa Família, né, que tem aí um trabalho de acompanhamento de vulnerabilidades, com certeza é onde nós vamos encontrar situações que não são as situações ideais de cotidiano e do dia a dia. Então, esse é o nosso objetivo, é identificar e trabalhar essas questões. Então, como encaro a realidade, eu coloquei aqui um exemplo de mudar de escola. Então, uma criança que de repente tenha sido expulso de uma escola
a gente sabe que acontece, e ela passa para uma outra escola e vai encarar uma realidade diferente. Então, mas a gente pode ter muitos outros exemplos que façam com que essa criança encare a realidade de forma diferente. A perca de um ente, a perca de um pai, a perca de uma mãe, ou porque morreu, ou porque foi preso, né, ou porque se afastou, porque houve uma separação na família. Pessoas em quem eu me espelho. Então, que fatos influenciaram a minha vida quanto às pessoas em quem eu me espelho? Então, eu coloquei aqui o meu pai por conta daquele exemplo da criança que foi morar com o pai. E aí o pai passa a ser um espelho para ele na vida dele. Ou a mãe, ou a tia, ou a avó. Aí vai depender da realidade de cada um. Que fatos influenciaram a minha vida quanto às grandes viradas? As grandes viradas são as grandes mudanças, são as coisas que levam a gente da nossa vida de um caminho para outro. Claro que na infância, de 6 a 8 anos, isso é muito pouco, isso é muito pequeno. De repente você não precisa nem trabalhar esse tema. Uma grande virada, mudar de cidade. Foi morar com o pai em outra cidade, mudou de... E foi uma grande mudança na vida dele. Bom, nós pensamos nessa criança enquanto uma criança respondendo. Então agora vamos supor que tenha sido as respostas de um adolescente lembrando da sua infância. Que fatos influenciaram a minha vida quanto à minha afetividade? Conhecer a Amanda. Agora, na adolescência, inevitável. Então, o adolescente colocou aqui que mudou a afetividade dele, o que interferiu, o que influenciou na maneira dele sentir, foi o fato de ter conhecido a Amanda. E no relacionamento com os outros, né? Perder um irmão, né? Então, é uma situação bem drástica, né, nesse exemplo, e a gente vai lidar com essa informação e fortalecer e tentar amenizar o que veio de ruim nessa perca, como isso afetou o relacionamento com os outros, né, o medo de você estar ligado a alguém quando você perde alguém que você ama muito. É como você encara a realidade, não que fatos influenciaram a minha vida, quanto a como eu encaro a realidade. Então, esse adolescente começou a trabalhar. Ah, mas adolescente pode trabalhar? Acima dos 14 anos ele pode trabalhar, né, como estagiário e tudo mais. Mas a gente sabe que às vezes essa não é a realidade dos nossos territórios. E as crianças e os adolescentes começam a trabalhar antes da hora. E quais são os indicativos de vulnerabilidade? Pode ser uma situação de exploração de trabalho infantil, sim ou não. Pessoas em quem eu me espelho. Então ele colocou lá meu pai, né? Ele continuou se espelhando no pai, mas poderia aparecer uma outra figura. E por fim, uma grande virada, ele coloca lá de novo o trabalho, né? Então o fato dele começar a trabalhar foi uma virada na vida dele. Se for um adolescente de 10 anos, aí pode realmente estar caracterizado aí uma exploração de trabalho infantil, pode implicar até numa atuação do conselho tutelar. Agora eu vou lá para o meu álbum de figurinhas, colar a minha figurinha do meu desafio, que eu terminei mais um vídeo. E já estou gravando o próximo. Então abri aqui na tela inteira o meu álbum de figurinhas, o meu específico do meu desafio de gravar um vídeo para cada atividade. E eu vou ver aonde eu estou parado aqui. Minha última atividade foi autoestima. Então estou aqui no dia 5, na sexta-feira, com a atividade influências. Gente, mas hoje é dia 8. Já era para eu estar no meu lema. O que aconteceu? Sexta-feira foi um dia complicado, não pudemos desenvolver atividade. Não tem problema. Eu desenvolvo a atividade e colo a figurinha no dia que eu conseguir fazer isso. É essa a ideia da gente flexibilizar este trabalho, porque a gente sabe que cada realidade é diferente em cada região, assim como para mim também não foi possível publicar aí na sexta-feira do dia 5 a atividade da sexta-feira do dia 5. E vou recortar a minha figurinha de hoje e vou colar a minha figurinha de hoje. Aí, gente, é uma emoção muito legal essa ideia do álbum de figurinhas, porque dá uma vontade de preencher logo o álbum, de ganhar logo o meu troféu. E eu tô na mesma vibe que eu espero que os adolescentes, né, e as crianças que vocês trabalham no serviço de convivência e fortalecimento de vínculo também estejam com esse desafio. Até o próximo vídeo. Nos encontramos lá.